Oi, gente. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast e hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a Roberta Ferraro, que é a confeiteira proprietária da Duca. E a Roberta está aqui hoje, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que a sua vida é muito corrida, que a gente tem milhões de coisas para fazer durante o dia a dia. Então, obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. E o que a gente queria saber, Rô, é o seguinte, assim, qual a história por trás da Duca? Né, das delícias que a gente sabe... Eu até comento isso aqui, é muito interessante, porque... O sonho da Duca não é um sonho comum, isso é uma frase até poética, né? É um sonho especial, é um sonho que ele me remete à minha avó, melhor ainda. É a versão da minha avó melhorado, porque ele é mais leve, ele é mais, é uma questão diferenciada. Então, para a gente é muito interessante entender a história disso, como começou o seu nono, quais foram os desafios do início? Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso contar. Bom, são 73 anos de história, então eu vou ter que dar uma resumida, né? Mas a Duca começou em 1951, em São Paulo, no centro de São Paulo. Foi o meu bisavô que deu início à Duca, então já sou a 4ª geração. Naquela época tinham muitos imigrantes que estavam chegando da Itália, era um pós-guerra, né? Então, ele já era confeiteiro na Itália, em Torino. Quando ele veio para cá, ele recomeçou essa confeitaria. Uhum. E aí, enfim, o centro de São Paulo também naquela época era um lugar super requintado, enfim, bem posicionado na cidade e tal. E foi lá que tudo começou. Se eu não me engano, a gente é uma das primeiras confeitarias mesmo italianas aqui de São Paulo. E, claro, que virou um point ali de encontro, né? Dos imigrantes. A família tinha o meu bisavô, a minha bisavó, 2 filhas e um primo do meu bisavô, que era o nono Henrico, que veio junto com ele. Eles 2 eram confeiteiros e eles começaram a Duca. E todos participavam do negócio, a família inteira? Todos participavam do negócio, porque naquela época, né, todos participavam do negócio. É o típico negócio italiano também, né? Exatamente. Então, eles ficavam na cozinha, porque eles eram os confeiteiros mão na massa, e já as mulheres ficavam mais no atendimento ao cliente, arrumar a vitrine da loja e tal. E foi isso durante muitos anos, né? Então, a gente falou aqui da primeira geração, segunda geração, a terceira geração, daí ficou meu tio e a minha mãe na terceira geração. Porque a irmã da minha avó não quis mais seguir no negócio. E deu a parte dela para minha avó. Então, ficou meu tio e minha mãe. Aí continuou a minha avó, né, na parte de... Ela produzia todos os laços dos bombons, as vitrines, ovo de Páscoa. Ela sempre foi da manualidade. Meu tio para a parte administrativa. E a minha mãe também na parte de loja e um pouco da cozinha. Mas naquela época as mulheres ainda não iam profissionalmente para a cozinha, né? Não eram nem incentivadas a isso, né? E aí, já na 4ª geração, que a gente já tinha mais poder de escolha, de querer ser confeiteiro ou qualquer outra coisa, aí eu fiz... eu nasci lá dentro, né? Para mim, a fábrica de chocolates, de bolos e tal, sempre foi um mundo muito mágico. Mesmo assim, não foi uma primeira escolha minha estar lá, mas aí eu fiz faculdade de hotelaria, que é muito serviço, muito detalhe nesse sentido. Precisa de entregar experiência, vai além do produto. Exato. E no final da faculdade eu tive muita aula de gastronomia, já gostava de cozinha, era mais gastronomia. Tive muita aula dentro da cozinha e falei, poxa, eu amo isso, vou migrar pra cozinha. E aí eu decidi que eu então ia morar na Itália para entender tudo que se fazia lá dentro daquela... uma imersão, porque meu bisavô já era falecido, né? E ele era o confeiteiro. E a gente... tô falando de uns 15 anos atrás, a gente ainda produzia, e até hoje, tá? Produzia os mesmos produtos com as mesmas matérias-primas, só que não tinha mais ninguém da família dentro da cozinha. Já tinha passado, né? Já eram outras profissões ali. Então, eu fui para a Itália para rever todas as receitas, entender. E aí, o meio do caminho, ele é muito interessante, né? Porque as receitas que ele desenvolveu nos anos 50, obviamente, as matérias-primas eram outras. Com certeza.
Porque as nozes, as avelãs, os pistachos não chegavam no Brasil naquela época. Verdade, E, inclusive, o açúcar que se usava na Europa nessa época era açúcar de beterraba. E aqui nunca nem teve açúcar de beterraba. Então, gente, que interessante. foi tudo adaptado, né? Tropicalizado. Tudo tropicalizado. Então, tive essa imersão de quantos anos? experiência. Fiquei 2 anos lá. Você tem parentes na Itália? Tenho parentes. parentes. E eles trabalham na área, ou não? Não, eu tenho parentes na Itália por parte de mãe e de pai. Daí é um outro... dos dois. 100% italiano. 100% italiana. E é a briga porque a parte da Duca é do norte, que é de Torino e tal, e a parte do meu pai é lá de Nápoles. E eu tenho mais um jeito napolitano, né? Que é mais animado, mais agitado, assim. Mas eu tenho parentes lá. E foi ótimo, porque eu fui fazer... A minha escola era no norte da Itália. Lá eles são bem segregados quanto a... Principalmente a comida. O que se produz no norte não se produz no sul. O que se come no norte não se come no sul. Então, eu fiz toda essa escola no norte. E aí, quando eu terminei, eu falei, gente, mas eu aprendi pouquíssimo dos doces do sul. E os doces do sul são os meus preferidos, né? Canoli siciliano. Ai, maravilhoso. Enfim. Muitos, né? São do sul. Aí eu aproveitei que tinha parente no sul, falei, calma aí, tô indo pra tua casa. Gente, agora. E aí depois eu segui, depois de fazer a escola, né? Eu segui trabalhando em lugares, indo fazer estágio e conhecendo o produto de cada região, assim. Foi muito legal, uma experiência ótima. Estagiei, trabalhei depois com o pessoal. Super bacana também. Você acha que você repetiu dessa forma meio que setorizada norte-sul, ou você misturou, pegou o melhor dos dois mundos e que é o que você entrega hoje na Duca? A Duca, ela já estava funcionando há muitos anos, Mas né? você adaptou alguma completa. coisa com essa sua imersão? Você voltou com uma visão um pouco de... eu vou mudar o ingrediente, vou mudar uma forma de apresentação? Enfim, você fez algum tipo de alteração inspirada na sua imersão? Fiz algumas alterações, algumas não funcionaram, né? Faz Por parte exemplo, do aprendizado. eu trouxe, e aí eu trouxe uma receita super original de um doce super típico que é o babarum. Eu não sei porque aqui, desde o meu bisavô, a gente colocava a uva passa no babarum. E quando eu fui pra Itália, não tinha uva passa no babarum. Isso é coisa brasileira. Eu voltei, eu falei, gente, mas por que a uva passa no babarum? Vamos tirar a uva passa, vamos entregar o produto original. Exatamente. Quando bateu no cliente, 2 dias depois do cliente. Cadê Reclamou. a uva passa do babarum? Roubaram a uva passa. Volta a uva passa Gente, do babarum. Então, é alguma coisa... tem o hábito, né? Porque a tropicalização faz sentido. O cliente sentido. já comia aquele produto há 50 anos, exatamente. Né? Aí, o que vai fazer? Volta a uva passa do babarum. Contrariando a tradição, vambora. E a mudança de receita, eu mexi pouquíssimo. Assim, o que eu... De receita a receita, quase nada. O que eu ajusto melhoria de matéria-prima, né? Então, óbvio, hoje em dia no mercado tenho acesso a matérias-primas melhores. Sim. Então, isso eu agrego ao produto. E modo de preparo, né? Entendi. Porque hoje em dia já tem um modo de preparos e utensílios que são muito mais modernos, que facilitam no dia a dia. Então, a gente adapta. Mas a receita é a mesma. É a mesma. Você fez algum tipo de adaptação de produto pensando nessa questão da onda fitness, de mudar? Porque tem coisas que não faz sentido. É igual quando a Häagen-Dazs decidiu lançar um sorvete light, sem gordura. Todo mundo falou, gente, quem come Häagen-Dazs espera o sorvete da Häagen-Dazs. Não faz sentido entrar nessa onda. Porque a pessoa que vai procurar o Häagen-Dazs não está procurando isso. Ela está procurando exatamente o contrário. Você alguma vez chegou a pensar, vou fazer algum tipo de adaptação, usar farelo de aveia, sei lá, alguma coisa tipo... tentando chegar junto com algum tipo de modismo nessa área do fitness, da questão um pouco mais diferenciada, assim, nesse sentido, ou não faz sentido para a Duca? Eu acho que não faz sentido. Para a Duca não faz sentido, né? Mas assim... Não falta pedido de... mas não tem sonho assado? Gente, o sonho assado não é sonho. Não é sonho, é pesadelo. Não é sonho. Mas a gente chegou a fazer, porque né, a gente trabalha também com se adaptando ao cliente, né?
Pra Duca e pra mim, que sou muito romântica nesse sentido, não faz sentido. Não. Porém, a gente tem que se adaptar ao cliente. Sim. E a gente, nas lojas onde a gente está hoje, que são hospitais e clubes, e o nosso público que já tá, né, 70, 80, 90 anos, de alguma forma a gente teve que se adaptar. Exatamente. E são muitas variações, né? Então tem o sem glúten, tem o sem açúcar, tem o sem lactose, assim, algumas a gente consegue. Outras a gente precisa de parceiro, porque principalmente o sem glúten para quando é celíaco, não quando a pessoa só não está comendo glúten porque ela não quer comer. Evitar. Exato. Então, aí quando eu tô mexendo com produto celíaco, eu preciso de um ambiente esterilizado, de farinha e tal, aí eu já chamo um parceiro. Entendi. Mas, assim, não é um produto que vai, assim, sabe? Eu tenho, mas não vai. É uma pergunta até um pouco clichê, né? Mas para determinados tipos de negócio, a gente realmente percebe que não faz sentido. Você perde a essência. Exato. E pensando nisso tudo, de essência, de coração, de imersão, o que você acha, se você fosse definir hoje assim, o que a Duca oferece? Nossa, gente, eu acho que a Duca oferece carinho, assim, se eu fosse resumir em uma palavra, né? Abraço. Um abraço, né? Mas ela oferece muito memória afetiva. Total. Isso, assim, é o que eu mais escuto dos clientes, é sobre a memória afetiva. E eu acho que hoje também a gente, nesse mundo muito globalizado, muito industrializado, a gente ainda consegue oferecer um produto com muita qualidade, sim, sabe? Sem aditivo nenhum. Assim, é um produto de qualidade. Eu percebo, eu estava hoje aqui, até aqui no evento mesmo, conversando com uma pessoa, e ela sentou, a gente sentou, tomou um café, comeu um sonho. Ela falou assim, te agradeço tanto por esse respiro. E a Duca tem esse poder de te tirar, te jogar para um lugar que a gente pouco fica hoje em dia, que a gente está numa correria tão maluca, que a gente... Eu tô falando testemunhal quase. Assim, quando eu como, dá uma pausa. Sabe aquela coisa? Você para o que você está fazendo para comer e você, por um segundo ali, você fala, ai, que delícia. Eu lembro da minha avó, eu lembro de aconchego, eu lembro de abraço, eu lembro de amor, que é feito com amor. E isso é um grande diferencial competitivo. É artesanal. Artesanal. Até hoje. Então, meus funcionários, eles estão na casa há 15, 30, 40, 50 anos. Tem funcionário que aprendeu com meu bisavô. Nem eu tive essa oportunidade. Exato. E aí foi meu professor, né? Porque eu cheguei como estagiária, né? Exatamente. Não podia chegar como outra coisa, né? Por mais que eu tivesse ido para a Itália, eu não podia chegar lá você como tem uma outra essência, coisa. Né? Você claro. não pode, que isso não pode se perder. Claro, e é uma empresa familiar, então aquelas pessoas que já trabalhavam lá há muitos anos me viram criança. Gente, que legal. E depois trabalham comigo até hoje, né? É muito legal. É muito legal. Como é que você faz? Porque você tem lojas em hospitais, você falou, e você tem públicos diferenciados, a faixa etária é muito parecida, mas são públicos diferenciados. Como é que você faz para definir o mix de produto da loja, por exemplo? Porque a gente sabe que às vezes tem mais penetração, por exemplo, numa loja... o público é um pouco mais velho, eles querem um sonho mais tradicional. Aí tem uma outra loja que o público é um pouco mais jovem, prefere mais uma palha italiana, enfim. Sim. Como é que você faz para definir isso? A gente, ao longo do tempo, foi se adaptando tanto ao ambiente que a gente estava, quanto aos clientes. Sim. Né? Então, a Duca, inicialmente, não tinha nem café. Imagina, nos anos 50, não se falava em cafeteria. Não tinha café. Não tinha café. O café, ele veio muito depois. Ele veio... Olha que legal. Putz, antes dos anos 2000, com certeza, mas ele veio depois. Mas as pessoas iam que só compravam doce. E levavam para casa? Comprava, não tinha mesa. Não comia? Não tinha mesa. Era balcão, balcão. Uma padaria. Assim. Uma padaria, sem lugar para sentar. E só doce. Petit four, bolo, torta, chocolate, tudo, mas só doce. Aí, então, a gente se adaptou com o salgado, porque o salgado, a coxinha, o croquete, já é uma coisa bem brasileira, né? Aí se adaptou com o café, depois se adaptou com os sanduíches, né? Então a gente foi aumentando esse mix de produto conforme a necessidade do cliente, do ambiente que a gente tá, né? E também hoje em dia a gente tem a ferramenta do BI, que ajuda a gente a montar, entender quais os produtos que vão mais, quais os que não vão, que vão menos, vendem menos e tal. Os sazonais também, né? Que a gente sempre tem as coleções de produtos sazonais, Páscoa, Dia das Mães, Natal.
E aí a gente tem um diferencial, mas é muito pequeno. Em todas as lojas, a gente oferece todo o nosso mix de produto. Tá. Aí a gente tem alguns ambientes que são mais restritos. Então, por exemplo, hoje eu estou dentro do AC Camargo, do Hospital AC Camargo. Aham. É um hospital voltado para o câncer e lá eles têm uma regra, uma filosofia e justíssima, certíssima e tal, de não consumir embutidos. Então, aí eu pego o meu portfólio, meu cardápio e lá eu não tenho embutidos. Tá. Nas minhas lojas de rua, eu consigo oferecer bolo inteiro para festa e tal. Mas uma loja de hospital, ninguém compra Não. bolo inteiro, Não. entendeu? Tem uma encomenda ou outra, mas ninguém compra o bolo Não. inteiro. Então, eu vou fazendo uma mini adaptação. Entendi. Mas não chego a tirar parte do cardápio inteiro, assim. Entendi. E é uma coisa interessante, eu tenho uma experiência, eu fiquei bastante tempo com meu filho na UTI, em um hospital. E é tão interessante isso, quanto que pequenas coisas, pequenos gestos fazem muita diferença para uma mãe de UTI. Claro. Que você está no hospital o tempo inteiro. Claro. E assim, uma pena que no hospital que eu estava não tinha Duca, porque eu ia para a cafeteria, sabe aquele momento de respiro? Sim. Que você está lá o dia inteiro, situações super complicadas. Aí eu parava e falava com as outras, vamos tomar um café? A gente sentava, comia um bolo, parava. E essa essência, esse amor da Duca que exala de você, assim, que a gente percebe no que a gente come, é tão importante, né, numa situação dessa de hospital, que tem tantas coisas acontecendo. É um abraço tão apertado e tão gostoso que faz muita diferença. E você, quando manda, por exemplo, para os hospitais, pensando em abastecimento, você você abastece as lojas todos os dias? Todos os dias. E com o mix de produto, que é o que tem mais, a partir do BI e tudo que você vê que tem mais penetração naquela loja, você manda aquele mix de produto todos os dias. Isso. Então o produto está sempre fresco, e isso é um diferencial competitivo. Com certeza eu tenho muitas áreas, né? O chocolate eu não mando todos os dias, porque o chocolate não tem essa necessidade, né? Mas os produtos, os doces frescos, a gente manteve eles, produção diária e envio diário, todos os dias para a loja. Tá. Hoje em dia a gente trabalha com a tecnologia do ultracongelamento. Então os salgados, eles são ultracongelados, então tem o estoque na loja, mas é entrega todo dia. De doce é entrega todo dia. Tá. O que você acha, olhando para onde você está? Quais são os principais desafios da Duca? Deixa eu só te fazer um comentário. Que pra gente foi um desafio estar dentro de hospitais, né? Mas também é muito gostoso e gratificante por conta disso, porque a gente sabe que ali é um momento delicado para as pessoas, né? Às vezes é uma maternidade e é só alegria. Exatamente. Né? Às vezes mas tem muitos momentos que você que as pessoas precisa ficam de um abraço. muito tempo. Então a gente faz um treinamento, inclusive de atendimento, acompanhamento dessas lojas, porque enfim, tem que ter esse acolhimento diferente. Eu, depois que eu saí do hospital, olha que coisa engraçada. Eu sentia falta do que eu comia no café do hospital. Porque é uma coisa que foi tão importante. Na memória, né? E eu volto no hospital, eu levo meu filho, que é um bebê de UTI, que é muito legal, a gente volta. E eu falo assim, as pessoas falam, você vai voltar? Eu falo, por que não? Deu tudo certo. Foi difícil? Foi muito difícil. Foram 110 dias numa UTI. Sim. Mas deu tudo certo. E eu sinto falta daquele momento de parar, sentar, respirar, se abraçar um pouquinho, porque a gente precisa, né? Porque é um momento de muita fragilidade e tudo mais. Então, assim, eu acho que vocês estão no lugar certo, no momento exato. Porque tudo que uma mãe de UTI precisa é de um abraço. E não só os pacientes, né? A gente, obviamente, atende muito os médicos, né? Que eles também têm uma rotina super estressante e tal. Então, o ambiente de sentar, tomar um café, ser bem atendido, comer um docinho, faz muita diferença. Muita diferença. Então, sobre os desafios, o que você acha? Qual que é o maior desafio da Duca hoje em dia? Eu acho que o maior desafio da Duca é justamente o crescimento sem perder a qualidade, sem perder a essência. Escalar sem perder a essência. Escalar sem perder a essência. Entendi. Porque isso é uma coisa que é o diferencial competitivo. Senão vira mais um. Senão vira mais um. Se a coisa se perde. As grandes franquias, elas acabam oferecendo... Tem o diferencial de cada uma, mas assim, o resto do mix acaba sendo
a mesma coisa, né? Entendi. E assim, o maior aprendizado que vocês tiveram, né, com essa questão de diversificar os produtos ao longo do tempo, se fosse para você definir assim, qual foi o maior aprendizado? De diversificar, eu acho que ainda é um aprendizado. Entendi. Porque você vai crescendo. A gente hoje produz 90% dos produtos que eu tenho na minha loja. Eu não produzo água, Coca-Cola, café, mas Commodity. assim. Exato, mas todo o resto de produtos oferecidos ali sou eu que produzo. Então, obviamente, me aumenta a operacional Sim. de fábrica. Né? Divide esforços. Divide esforços. Então, eu tenho uma responsabilidade de estoque, por exemplo, de, enfim, mão de obra, tudo isso. E acho que é esse o E você acha que essa diversificação, mais difícil. Você acha que ela forçou algum tipo de adaptação dos produtos que são carro-chefe ou não tem nada a ver? Eles continuam da mesma forma, só que eu tenho mais opções hoje em dia. Os carros-chefes, eles são Eles sempre... não mudam. E como eu tenho vários setores, então eu tenho o carro-chefe de cada setor. Da padaria, do chocolate, do doce, enfim, não mudam. Tá. E aí os outros a gente vai adaptando, né? Mas você acha que a pandemia te forçou a alterar alguma coisa no modelo do negócio? Porque a gente teve a situação da pandemia que fechou. Os hospitais não pararam, muito pelo contrário. Eles operaram na capacidade máxima. Você teve que fazer algum tipo de adaptação, fora a máscara, aquele plexiglass, o acrílico, né, para dividir os ambientes. Você teve que fazer algum tipo de mudança significativa na sua operação por causa da pandemia, principalmente pensando que você estava dentro de um hospital? Dentro da produção, eu tive que fazer 2 turnos para separar mais o pessoal e tal, mas a gente trabalhou a pandemia inteira presencial. Nossa, não tinha imagina, como, né? A gente, em hospitais, também, toda essa questão, que também não parou segundo, mas também toda essa questão de... Mais de se proteger, de proteção, mais se proteger. O próprio hospital, né? O próprio hospital já fez isso, assim, eles já... Porque tá tudo lá, né? muito cuidado a doença com essa coisa. está lá. Entendi. Eles mesmos, mas a gente não parou na pandemia, mas ao mesmo tempo foi um momento super difícil, super desafiador pra gente. Porque cadeia de suprimento, fornecimento de matéria-prima, estava tudo muito impactado, né? A gente tinha um supermercado, todo mundo, o abastecimento estava muito prejudicado. Pra gente em particular, a gente, assim, 4 meses antes da pandemia, a gente tinha feito um grande investimento na gente. E aí, assim, foi embora, veio a pandemia e foi embora. E aí, na pandemia, a gente também não teve muito auxílio, né? A gente ficou naquele limbo de empresas que não teve auxílio nenhum. E, ao mesmo tempo, isso que eu tô falando, nossos funcionários estão lá há 30, 15, 20 anos. Como que você vai... Num momento desse. Então, a gente manteve todo mundo, né? Claro, porque ali tá todo mundo há muito tempo. Infelizmente, teve áreas que a gente teve que desligar, né? E aí teve também manobras do tipo, então vamos tirar produtos que não dão resultado financeiro. De descontinuar. Então algumas coisas foram descontinuadas. Então, Rô, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. E eu queria entender o seguinte, quais são os planos para o futuro? O que você visualiza no futuro da Duca? Bom, eu visualizo o crescimento, né, da empresa. A gente está iniciando agora um planejamento, um projeto de expansão mesmo com franquia, né? Hoje a gente tem 7 lojas, são todas próprias, então uma hora a gente não dá conta de tomar conta de todas as lojas e mesmo assim a gente quer atender um público maior, estar em mais lugares e tal. Então a gente está com um projeto de franquia. A gente recebe ligações querendo franquia há muito tempo, há muitos anos. E a gente realmente nunca planejou isso de forma concreta, né? Entendi. Então, agora a gente está planejando esse crescimento e a gente está estudando as possibilidades e se abastecendo de parceiros. Para entregar. Para entregar. Sem comprometer. Tudo assim, devagar, sem comprometer qualidade, sem comprometer atendimento, sem comprometer nada disso. Aumentar os braços para abraçar mais gente, mas oferecendo o mesmo amor que oferece hoje com as lojas que são próprias. Exatamente. E como que você acha que a Telelog pode ajudar nesse projeto de expansão?
A Telelock vai poder ajudar bastante a gente, né? Ela vai ser um grande parceiro com a questão do BTS, né? Que a gente vai oferecer pro franqueado, fora a marca, os produtos, a entrega da qualidade, tudo isso, a gente vai oferecer junto com a Telelock, com o BTS, a estratégia de como ela vai montar sem, né, com investimento ao longo do tempo, sem ter que investir 100% do projeto no D0, né? Então, o BTS ajuda. Estou entendendo bastante de BTS agora. A diluir isso no tempo. Para diluir isso no tempo. Então, já começa a pagar todo o investimento. Começa a ganhar dinheiro e você com vai pagando a própria operação de loja. Enfim, isso ajuda muito quem quer investir em franquia, né? Então, vocês estão desenhando esse modelo, né? Que é desde o livro da loja, o conceito, para a coisa não se perder no meio do caminho, né? Porque isso. Eu acredito muito que o potencial de explosão de uma franquia da Duca é gigantesco, né? Sim. Quem não quer? Sim. Mas a questão é como, enquanto guardiã do DNA da marca, né? E geneticamente falando, inclusive, você, mais que ninguém, quer garantir que isso se repita, claro, que isso se espalhe, mas de uma maneira consistente, sem se perder. E muitas das vezes o que a gente vê em questão de franquias, de expansão com franquias, não só se perder, como desfazer a promessa da marca. Sim. A coisa se perde, vira negócio por negócio, e aí é mais um, e aí não gera benefício para ninguém. A gente vai fazer com bastante cuidado. Exatamente. Mas é isso, bastante cuidado. O sucesso do franqueado é o nosso sucesso e vice-versa. Então, poder oferecer esse pacotão, né? De um investimento com qualidade, com projeto, com tudo certinho, acho que é sucesso. Perfeito. Então tá ótimo. Eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu que agradeço. Por esse momento maravilhoso da gente estar aqui respirando amor. Eu sou uma pessoa que respira amor também. Eu sou Duca de carteirinha. Mineira com alma paulistana, tinha que ser Duca de carteirinha. Que gostoso. E queria te desejar toda a sorte do mundo. Falar que a gente está aqui de braços abertos também para crescer junto com vocês e fazer o impossível para a gente abraçar quanto mais pessoas no Brasil inteiro. Obrigada, Érica. E a gente vai seguir junto. Juntas. Quanto mais gente, melhor. Melhor ainda. Né? As parcerias estão aí. Exatamente. Obrigada.